Davi Cabral Júnior, sou do Ministério de Madureira, Resende, Rio de Janeiro, né? A gente esteve em Goiânia mês passado, participando do retiro do Guilherme Batista, e ele também abençoou bastante a gente, estivemos na casa do Olheiro, e hoje estamos aqui para trazer um pouco daquilo que Deus tem concedido a nós. Eu quero saber se você veio aqui ouvir a voz de Deus, amém? Olha, eu vou fugir da passagem, mas eu não vou fugir do tema, fique bem tranquilo. Eu quero que você localize na sua Bíblia, antes de sentar, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, tá? Marcos, capítulo de número 9. A partir do versículo de número 14. Estaremos lendo alguns versículos. Quem já encontrou diz amém? Amém. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Vou aqui mesmo. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Versículo 16. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, em algumas literaturas mudo e surdo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o menino. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele, versículo 21, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Assente-se glorificando o nome de Jesus. O que eu vou fazer aqui, eu faço todas as vezes que eu prego em cima de alguma passagem de um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, tá? A gente precisa entender, eu digo até com uma certa emergência isso, que há um motivo, uma razão pelo qual a sua Bíblia, tão bonita, tão linda, capas diferenciadas, enfim, umas temáticas, outras não, o que importa é a Bíblia Sagrada, a capa preta mais tradicional e as outras, enfim. O que importa é que você tem que entender que todo o livro da Bíblia foi escrito por alguém, isso é óbvio, isso é claro, para alguém, ou para algumas pessoas. Isso fica muito nítido, por exemplo, quando você lê as cartas paulinas. Algumas cartas são destinadas a um grupo de pessoas, as igrejas. Outras cartas são destinadas a uma pessoa, a carta de título pessoal. Eu posso citar uma carta que foi destinada a uma igreja, a carta aos Gálatas, para a igreja que estava na Galácia. Eu posso citar uma carta que foi destinada a uma pessoa, a carta escrita a Filemão. Essa ideia é muito interessante e ela não é apenas teológica. E eu vou explicar para você por que não é apenas teológica. Quando você vai nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem que se perguntar por que é que existem, por que é que está disposto na sua Bíblia 4 evangelhos que falam sobre o mesmo Jesus. Veja bem que quando esses homens se dispuseram a escrever sobre Jesus, eles tinham já no seu planejamento o público-alvo para o qual eles iriam escrever. Mateus, ele vai redigir o seu evangelho para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João vai fechar essa obra maravilhosa sem ter nenhum público-alvo em si, mas destacando o caráter divino de Jesus, começando com a revelação do verbo, que estava com Deus, que era Deus e que se fez carne. Quem está entendendo diz amém. Marcos, que é o evangelho que nós lemos, ele vai ter algumas características muito interessantes. Primeira, ele é o evangelho mais sucinto da Bíblia.
16 capítulos apenas foi o que Marcos precisou para nos trazer aquilo que ele entendia, conhecia e, de certo modo, ouviu falar que Jesus fez. Porque veja bem, Marcos não foi um discípulo de Jesus diretamente, diferente de Mateus, diferente de João. A ideia de Marcos escrever um evangelho sintético não é por acaso. Para quem que Marcos escreve seu evangelho? Para os romanos. E os romanos tinham dentro da sua cultura o pragmatismo. Os gregos, o intelectualismo. Os romanos, o pragmatismo. Evangelho mais longo, Lucas. Evangelho mais sucinto, Marcos. Público no qual Marcos escreve, ele, de alguma forma, era marcado pelo pragmatismo. Otto, o que é o pragmatismo? É o empírico, aquilo que eu faço, não aquilo que eu penso. É a ideia do prático, é as coisas na prática. E o público romano era assim. O público romano era marcado pelo prático. Tanto é que o evangelho de Marcos é cheio de milagres. Porque o Jesus de Marcos, ele tinha que, de algum modo, de alguma forma, conquistar essa cultura romana por meio do pragmatismo. O Jesus de Lucas é o Jesus que prega. O Jesus de Marcos é o Jesus que realiza milagres. Realizando milagres, ele vai tocando essa cultura, esse comportamento romano de querer as coisas muito rápido. Dentro dessa ideia, eu quero que você entenda isso aqui, porque em Marcos, Jesus é narrado, e aqui eu quero voltar um pouco, porque em Mateus, Jesus é rei. Em Lucas, Jesus ele é um intelectual que prega. Em João, Jesus é Deus. E em Marcos, Jesus é servo. Percebe que o mesmo Jesus que em Mateus é rei, em Marcos é servo. Perceba que quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus tinha um poder muito maior do que o dele. Só que o poder que Jesus tinha, ele usava para servir. Jesus tinha o poder, mas ele usou do seu poder para se diminuir. Porque, irmão, não tinha como ele ser mais Deus do que ele era. A única forma de Deus alcançar a gente era ele se diminuindo, porque não tinha como ele ser mais Deus do que ele era. Eu posso ser amanhã mais pecador do que eu sou hoje. Eu posso ser amanhã mais falho do que eu sou hoje. Eu posso ser amanhã mais miserável do que eu sou hoje. Mas Deus continua sendo constante, soberano, altíssimo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é inalterável na sua natureza. Ele não muda. E aí essa ideia é legal, porque em Marcos, esse Jesus que é servo, me ensina. Lava os pés dos seus discípulos. Porque a ideia de Jesus servir em Marcos me constrange. E me constrange porque o homem mais poderoso dentro dessa literatura aqui que você está vendo, desses 66 livros, é Jesus Cristo. E ele opção. Ele opta por servir, não é obrigatoriedade. Esqueça isso de que Jesus era obrigado a salvar minha alma. Esqueça isso de que Jesus era obrigado a me amar, mesmo com os meus pecados. Esqueça essa ideia de obrigatoriedade. Por opção livre e espontânea vontade, Filipenses 2 vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a minha forma humana e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele não precisava, mas ele veio ao meu encontro. Ele não precisava, mas ele me amou. Ele não precisava, mas ele me salvou e me resgatou do pecado. Então tira isso da sua cabeça. Seu pastor, seu líder, seu pai, essa galera está cansando de te pedir as coisas, e tu não precisa. As coisas têm que fluir. Eu vou porque eu preciso, eu canto porque eu preciso, eu prego porque eu preciso, eu vou na igreja porque eu preciso, eu sou crente porque eu preciso. Não é obrigatoriedade, porque senão você pode largar tudo isso. Tem que fluir, tem que ser natural. Eu vou porque Deus me convenceu, o Espírito Santo me convenceu, e eu experimentei esse amor em mim. E esse Jesus de Marcos, agora, está no alto de um monte. Quem está entendendo até aqui diz amém. Muito comum isso. Jesus no alto de um monte. O que vai acontecer, irmãos, no início do capítulo 9, é um evento conhecidíssimo de vocês, chamado transfiguração. Eu vou ser bem honesto, eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem claro.
para que você não saia daqui com nenhuma dúvida sobre o que é transfiguração. Eu vou falar de maneira bem corriqueira mesmo. Jesus começou a brilhar. Começou a brilhar, cara. Brilhar na frente de João, Pedro e Tiago. Não, porque Jesus passou por um processo de glorificação. Talvez você não entenda. Ele brilhou. Agora você entendeu. Brilhou, irmão. Ele começou a brilhar. Na frente de Pedro, Tiago e João. Na frente deles. No alto de um monte. Isso já é sobrenatural. Não bastando isso, do lado de Jesus surgem dois personagens do Velho Testamento, Elias e Moisés. Se passou pela tua cabeça que Elias está morto, repensa. Mas Moisés está, pois é, só que Elias não passou pela morte. Moisés, apesar de passar pela morte, teve o seu corpo recolhido pelos anjos. Moisés, presta atenção nisso aqui, Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas. Eu não sei se você sabe, mas o Velho Testamento, ele não está na minha Bíblia e na sua Bíblia em vão. Porque durante o Velho Testamento, pegue isso aqui, durante o Velho Testamento, eu não vou errar quando eu falar isso, e eu quero que você preste atenção. Durante o Velho Testamento, Deus se tomou de ferramentas para tentar resgatar a humanidade que tinha caído. Vou repetir, no Velho Testamento, Deus se tomou de estratégias e ferramentas para resgatar a criatura que havia perdido. Principais ferramentas, adivinha? A lei e os profetas. Ele tentou. É esquisito eu falar isso, né? Deus tentou. Porque na verdade Jesus não entra como plano B. Jesus já era o plano perfeito antes de todos os planos. Porque se você cai no erro de achar que Jesus veio para poder consertar alguma coisa, como se Deus tivesse perdido o controle, você esqueceu do que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo, ele já estava lá, ele não surgiu como plano B, ele já era predestinado para salvar a humanidade, para derramar seu sangue carmesim e para fazer com que a sua igreja um dia o encontre no céu. Sabe o que eu quero dizer em cima dessa palavra para você? Que você não é plano B. E se, olha só, essa ideia de Jesus não ser o plano B me toca. Porque ele não foi segunda opção. Ele foi única. Se eu fui transformado por ele, quero copiar o caráter dele, quero ser como ele, eu não posso aceitar ser segunda opção na vida de ninguém. Otto, que isso? Eu tenho que inflar meu ego? Não, eu tenho que partir do princípio que Jesus partiu. Eu posso ser substituível, porque um dia alguém vai vir aqui e vai pregar muito melhor do que eu estou pregando. Mas uma coisa eu não perco: o valor que o sacrifício de Cristo colocou em mim, de filho de Deus, de restituído, de regenerado. Hoje eu já não aceito mais qualquer coisa, e não aceito que me tratem como qualquer coisa, porque agora eu já sou nova criatura, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coríntios vai dizer, né? Fomos comprados por um alto preço. Alto preço. Tem ideia de algo que é comprado? Antes dessa garrafa ser comprada, ela estava numa vitrine. Estando na vitrine, ela estava em exposição. E quem passava poderia gostar ou não dela e querer ou não adquiri-la. Ela, uma vez comprada por mim, ela tem um dono, eu dentro dessa ideia sou essa garrafa que fui comprada por Deus. Eu já não estou mais na vitrine. Se eu tenho dono, eu não preciso me expor. É essa a exposição que eu estou imaginando? É essa, você chegou aí onde eu queria. Quem tem dono não se expõe. Quem tem dono já não está mais na vitrine se oferecendo para os outros, porque foi comprado por um alto preço. Tem gente que não se valoriza, só falta ter uma nota fiscal no peito dele. Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Jesus, quando te salvou, embutiu em você um preço que ele só podia pagar. E ele pagou. Tu e o texto? Preciso saber se você está entendendo. Quem está entendendo diz amém. Ora, Jesus no alto de um monte. Show. Moisés, Elias. Lei,
profetas. E no meio, o Filho de Deus. As tentativas de Deus não deram certo. Irmão, olha para cá. Quando Deus fez o Éden, Ele estabeleceu quantas restrições? E o ser humano conseguiu? Não. Sabe quantos mandamentos tem no Pentateuco? 613. Tu achava mesmo que o ser humano ia conseguir? E você achava que Deus sabia? Claro. E aí Ele manda os seus profetas, para que os seus profetas fossem ouvidos, e para que por meio do conselho dos profetas, o seu povo fosse livrado. Eles deram ouvido? Não. Aí Malaquias morre. 400 anos de silêncio. João Batista é levantado. Mas peraí, se Deus já viu que os profetas não davam certo, por que depois de 400 anos de Malaquias ele levanta João Batista? É porque João Batista não foi anunciado para levar livramento de povo algum. Ele foi levantado para anunciar alguém. Tá vindo para quê? Para preparar o caminho do meu Salvador. Eu vos batizo na água, mas vai vir que vos batizará com fogo. Eu lembro de Isaías. E eis que Deus disse: quem enviarei? Isaías foi levantado num período de luto. Quem estuda teologia pode me corrigir aqui, porque o rei Uzias tinha morrido. E além de ser rei, era parente de Isaías. Isaías era um profeta da nobreza, ele tinha aliança, familiaridade com a galera do palácio, com o pessoal da nobreza e com o rei, inclusive. Quando todo mundo estava chorando, se debulhando, porque Uzias foi um rei muito bom. Muito bom. E quando ele tinha morrido, a galera entrou em desespero. Porque dependendo do rei que entrasse, a coisa ia ficar feia, como de fato ficou. Num tempo de luto, irmão, não sei se você está entendendo isso, mas num tempo de luto, todo mundo chorando nas ruas, e Isaías calado, ele está indo para o templo, calado, ele está indo para o templo. Os judeus respeitavam muito o luto, rasgavam suas vestes, ficavam 7 dias sem falar nada, chorando, se debulhando em lágrimas, andando pelos cantos. E Isaías foi em direção ao templo, e quando ele entrou no templo, apenas como indigente, Deus contemplou ele, e ele saiu do templo como um dos maiores profetas que essa terra já viu. Em tempo de luto Deus levanta profeta, em tempo de luto Deus levanta homens e mulheres de Deus, em tempos de luto Deus ainda fala. Do monte a gente vai para uma casa. Grava essa cena do monte e a gente vai rapidamente para uma casa. O texto não vai dizer onde essa casa ficava, não. O texto vai dizer apenas algumas coisas. Primeiro, nessa casa havia um homem. Nós sabemos que esse homem era um pai. Por quê? Porque ele tinha um filho. Sabemos o nome do pai? Sabemos o nome do filho? Sabemos onde moravam? Não. O texto, para você ter uma ideia, ele não vai falar nem sequer que tinha uma mãe ali. Quem imaginou comigo diz amém. Quem imaginou isso aqui comigo diz amém. Uma casa, um pai, um filho, sem mãe, todos ali. Mais alguma coisa? Sim. Esse filho era problemático. Primeiro problema que esse filho tinha, espiritual. Ele tinha dentro dele, e aí eu quero ser metafórico, é claro, é óbvio, uma possessão demoníaca muito forte. Além do problema espiritual, ele tinha problema físico, mudez e surdez. O problema espiritual desse menino era tão intenso que ele se traduziu em um problema físico, virando mudez e surdez. Para por aí? Não. Todas as vezes que alguém subir nesse altar aqui, seja o seu pastor ou não, e pregar sobre alguma passagem na Bíblia em que um cara está doente, você tem que ter 2 coisas na sua cabeça. Primeiro, esse cara é doente, e segundo, ele é necessariamente isolado por ser doente. Porque no contexto da Bíblia, você entende que leproso, paralítico, cego, eles sempre estão sempre. Porque na época não havia um esforço da sociedade para inserir essa galera na sociedade. Hoje você tem Libras, não tem? Você tem várias coisas. Na época você não tinha. Então essas pessoas eram rejeitadas. Esse menino então era rejeitado. Perceba, ele era anônimo, porque o nome dele não sabíamos. Ele era rejeitado, porque tinha essa doença. Ele é perturbado, porque tem uma possessão demoníaca. Só que antes de tudo isso que ele tinha como malefício, eu lembro muito bem que eu disse para você algo que ele tinha como benefício. O fato de que ele tinha
Cara, eu não quero saber quantos problemas você tem, porque antes dos problemas que você tem um fato que é imutável. Você é filho de um pai que zela por você, que te guarda, que te protege, que se preocupa com você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando o inimigo ataca a tua vida, você pode prestar atenção. Isso aqui você tem que prestar atenção mesmo. Não que seja mais importante do que o resto da mensagem. Quando o inimigo ataca a tua vida, ele não quer roubar o que tu tem. Ele quer roubar a consciência que você possui. Quando o inimigo ataca você, quando você está no desemprego, quando você está na doença, quando você está no luto, quando você está no desespero, quando você está na depressão, nada disso o inimigo faz simplesmente por diversão. Ele faz para você perder a sua consciência em quem Deus é. Porque quando você esquece de quem Deus é, você pode ser o mais rico dos homens, você é mais um miserável da terra. Todas as vezes que o inimigo te ataca, ele quer roubar a ideia a ideia sua de Deus. Veja Jó. Ele foi apertado, colocado na parede, espremido, mas ele mesmo assim disse: para vergonha e raiva do inimigo, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Deus rouba o carro na tua garagem, mas não rouba a sua consciência. Ele pode diminuir o seu salário, mas não rouba a sua consciência. O luto pode até atingir sua família, pode até estar no leito, mas você sabe quem você é: filho de Deus, comprado por Ele, salvo por Ele. É por isso que a gente não tem que avaliar as pessoas por aquilo que elas têm, cara. Não deixa essa tribulação que você está vivendo arrancar a consciência sua. Gente, a coisa mais insuportável que tem é o crente que fica bicudo na tribulação e começa a culpar Deus. Pronto, o diabo já fez o papel dele. Porque agora Deus já não é mais o bonzinho. Agora Deus já não é mais o salvador. Agora Deus já não é mais o provedor. Agora Ele é quem? O juiz que culpa, que bane, que castiga. É isso que o diabo quer fazer com você: distorcer a imagem que você tem de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pelo amor de Deus. Se ele conseguir isso, o papel dele está cumprido, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Você ainda vai ter a mesma imagem de Deus que você tem. Eu estou na fossa, mas Deus ainda é meu pai. Eu estou na prova, mas Deus é o meu salvador. Eu estou passando por um perrengue danado, mas eu sei em quem eu tenho crido. E esse pai, ele estava sozinho com o filho. Agora imagina aí, eu vou te dar um tempinho para você imaginar. Imagina o que esse pai passava em casa com esse menino. Eu não tenho a ideia. Eu tenho um tio com problema mental em casa. Eu sei mais ou menos o que é. Digo mais ou menos porque hoje tem tratamento. Agora imagina esse pai. Quantas noites ele não teve que sair correndo, gritando o seu filho pelas ruas. E para piorar, seu filho era surdo e mudo, era incomunicável e não era sociável, porque ele não tinha nem o dom da fala, nem da escuta, da audição. Ele não ouvia nem falava. Imagina isso, nesse ambiente, nessa época. Imagina que triste. Beleza, imaginou? Então volta comigo aqui. Esse pai vai tomar uma atitude. Perceba, por algum motivo, o texto não vai dizer, por algum motivo esse pai vai ficar sabendo que Jesus estava próximo da casa dele. Jesus estava o que, igreja? O texto vai dizer próximo quanto? Porque tem o próximo e tem o próximo nem tão próximo assim. Próximo é algo relativo. Perceba, proximidade é relativa. Próximo quanto? Eu posso dizer que esse celular está próximo da Bíblia? Não necessariamente, que eu tenho que ter um ponto de consideração. Porque aqui ele está próximo. Se eu usar isso aqui como ponto de proximidade e fazer isso aqui, ele já não está mais próximo, de acordo com a minha avaliação. É por isso, estuda um pouco de análise, você vai entender direitinho o que eu estou falando. Aqui ele está próximo. Se eu uso isso como ponto de referência e faço isso aqui, ele já não está mais próximo. Quem entendeu isso aqui diz amém. Próximo quanto? O pai não queria saber. Qual que era o objetivo do pai ao levar o seu menino para Jesus? Que Jesus o curasse, o libertasse. É aí que está, irmão. Ele estava com fé. E quem tem fé não quer saber quanto, quer saber que vai chegar. Posso dizer uma coisa para o seu coração?
Isso que você tem pedido para Deus, continua pedindo. Mas só não faz a burrada de pedir para Deus revelar para você quando você vai ganhar. Porque se Ele decide revelar, talvez você descobre que é daqui 20 anos e você para de orar. Eu quero saber quando. Aí Deus fala, vai ser daqui 70 anos. Só continua orando porque um dia chega. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. E da oração do justo Deus não se esquece. Só continua orando porque no momento certo chega. Através das circunstâncias certas chega. No momento de Deus vai chegar para você, para a tua vida. A gente gosta de contar as coisas. Davi, meu Deus do céu. Davi, cara, tão bem sucedido, oh Deus do céu. Tão exemplar, E aí ele resolve contar as coisas dele ali. Aí Deus se ira. A gente quer ficar embutindo tudo na matemática. Quero saber quando, eu quero saber de que modo, eu quero saber de que maneira, eu quero saber quanto, eu quero saber tudo. Você não precisa saber, você só precisa saber que Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer, irmão. Veja só. Esse pai vai sair de dentro da sua casa. Qual que era o problema do pai? O seu filho. O seu filho era o seu problema. Porque se o seu filho não tivesse os problemas que tinha, o lar dele seria um lar normal. Amém ou não? Amém ou não? Normal. Então, se você concordou comigo que o problema do pai do menino era um menino, então uma coisa o texto me ensina. Se eu quero ter o problema meu solucionado por Deus, eu tenho que largar a zona de conforto, tomar postura e encarar a realidade de frente, levando o meu problema até quem pode resolvê-lo. Sabe como é que se chama isso? Proatividade. Não dependo dos outros para fazer coisa nenhuma, eu só dependo de Deus. Eu não dependo dos outros para fazer coisa nenhuma, eu só dependo de Deus. O problema é meu e quem não aceita mais ele sou eu. Aí eu te pergunto, até quando você vai continuar pedindo oração? Não que seja pecado. Até quando você vai pedir para os outros jejuarem por você? Até quando você vai pedir para os outros tomarem atitude por você? Está na hora de você fazer isso hoje, irmão. Você vai parar de terceirizar o que é uma responsabilidade sua. Esse pai não bateu na porta de nenhum vizinho para pedir ajuda, porque ele sabia que poderiam não ajudá-lo. Quer saber? Vai ser difícil, mas ou eu vou sozinho ou ninguém vai. Hoje eu não aceito mais isso. Eu boto um ponto final. Eu decido para resolver esse problema. Otto, mas quem cura é Deus, eu sei, mas quem toma a decisão sou eu de querer ser curado. Otto, mas fala para mim uma pessoa que quer continuar na doença. Vou falar. Vítima. Tem pessoas que não querem sair dos problemas que elas estão. Vou repetir para você entender. Tem pessoas que não querem sair do caos em que elas estão. Porque se saírem, elas vão ter que tomar atitude nova. Se saírem, vão ter que ter uma postura nova. Se saírem, vão ter que ter um caráter renovado. E para isso, é muito difícil elas fazerem. Elas preferem, irmãos, a Bíblia completa Atos capítulo de número 3. Todos os dias levaram um paralítico para a porta do templo. Um coxo. Todos os dias. Todos os dias um coxo era levado. Peraí, alguém levava ele. Todos os dias. Colocavam ele na porta do templo chamado Formosa. E ali ele ficava, pedindo esmolas. Percebe que às vezes tem gente, eu sei que ele era levado, mas eu quero fazer uma conjectura, eu quero fazer uma ponte. Tem gente que prefere as esmolas, estando doente, do que a liberdade. As migalhas estão caindo da mesa e você não acorda para ver se você levantar, tem um banquete completo para você. Chega de migalha, chega de mediocridade, chega de pouca coisa. Aí você fica embaixo, porque irmão, você tá prostrado, tá debaixo da mesa. O que cai para você é lucro. E você não reconhece que tem um lugar na mesa esperando por você e que Deus está te chamando. Tem alguns Mefibosetes atualmente que preferem ficar em Lodebal, não entendo o que é isso, mas hoje você sai, hoje você sai. E alguém está me convidando? Deus. Irmão,
Quem é necessitado aqui? Quem é vítima aqui? Tem diferença? Tem. Diferença do necessitado para a vítima. Necessitado tem problema, mas não quer mais vivê-los. Vítima tem problemas, mas quer domesticá-los. Porque os problemas já estão acumulados de tal maneira que ela prefere ficar ali. Ela prefere auxílio dos outros, assistencialismo dos outros. Ela não quer correr mais atrás do pão, ela quer que deem o pão para ela. Aí Deus está dizendo hoje, eu não te chamei para esse tipo de coisa. A única humilhação que você tem que passar é de ser chamado de cristão verdadeiro pelo mundo. Mas passou disso, eu não quero que você passe. Você é filho amado, você tem herança da minha parte, você foi lavado pelo meu sangue. Porque vítima quer gerar nos outros pena. E Deus não trabalha com pena, Deus trabalha com misericórdia. Porque se Deus trabalhasse com pena, Ele nos mimaria. Se Deus trabalhasse com pena, Ele patrocinaria o nosso estado de estagnação. Mas Deus não faz isso com a gente. Quando Elias estava prostrado, pedindo a morte, sendo perseguido por Jezabel, Deus não veio para passar a mão na cabecinha dele e falar que ele está certo. Ele mandou um anjo e falou: levanta, Elias, que os pássaros vão te alimentar e você vai seguir. Quer ficar sentado, senta, mas não bota a culpa nos outros. Quer ficar caído, fica, mas não coloca a culpa nos outros. Hoje Deus está sendo bem claro: levanta que eu te dou força. Aplauda o nome de Jesus aí. Esse pai vai, e aí ele está transportando o seu filho. Ninguém está ajudando ele. Ninguém. Então repita comigo: ele está sozinho. E é uma verdade, ele está sozinho. Aonde que eu disse que Jesus estava? No alto de um? É óbvio isso aqui, mas eu peço que você responda, por favor, não me deixa no vácuo. Para chegar na parte de cima do monte, eu tenho que passar por? Aonde que o pai do menino tinha que passar primeiro então, igreja? Aí eu te pergunto, em nome de Jesus, se Jesus, cara, uma multidão imensa atrás dele, se Jesus estava no alto de um monte, com 3 discípulos, não com 12, 12 menos 3, 9, 9 estava embaixo. Isso é fato. Se Jesus estava no alto de um monte, você acha que o pé do monte estava vazio? Seja sincero, seja honesto. É aí que entra o problema. Porque para chegar lá em cima, o pai do menino tinha que encarar as pessoas lá de baixo. E você vai ver que vai ser muito mais complicado. Otto, a caminhada tá difícil. Eu te pergunto, tu tá sozinho? Tô. Então continua. Porque se tiver companhia pior, atrapalha mais ainda. Você tá sozinho, mas ninguém tá enchendo sua paciência. Você tá sozinho, mas ninguém tá contando lorota no seu ouvido. Você tá sozinho, mas fofoqueiro tá longe, não vai te atrapalhar. Às vezes é melhor sozinho do que mal acompanhado. Ah, Otto, isso não tá na Bíblia, mas não deixa de ser verdade. Você vai ficar nessa. Irmão, tem gente que sabe escolher caminho certo e não sabe escolher companhia certa. E eu fico tipo, por que eu não cheguei até hoje? Olha quem está à sua volta. Não tem mesmo propósito, não tem mesmo objetivo, não tem o mesmo rumo, não tem os mesmos ideais, não tem o mesmo princípio. Deixa Deus passar a peneira. Só vai ficar quem trabalha de joelho dobrado. Língua solta vai embora. Fofoqueiro vai embora. E eu estou aqui para te dizer que você é de Deus. Você é diferenciado. Mas essa galera à sua volta não é. Gente, é incompatibilidade. Vai dar curto-circuito uma hora. Ah, Otto, não, você está falando de relacionamento. Pelo amor de Deus, eu não estou falando só de relacionamento. Eu estava conversando com o João. As pessoas pegam os meus vídeos na internet aqui, colocam em página de namoro. Eu não estou falando de namoro, não. Eu estou falando de tudo. De amizade. Porque pode ter incompatibilidade dentro de amizade. De família, porque pode ter incompatibilidade dentro da família. Eu tô falando de tudo, não é só namoro. Crente não serve só para namorar e casar não, irmão. Tem tudo mais para se fazer. Tem uma série de coisas para se conquistar. Tem um mundo pra gente ganhar para Jesus. Isso é só uma parte da coisa. Só uma. Não, porque hoje parece que virou santo casamenteiro. Eu tenho que pregar sobre casamento. Não, tem tudo para se viver.
Amém ou não? Não, eu nasci para achar uma pessoa certa. Você nasceu para glorificar o nome de Deus. A pessoa certa vai aparecer no momento certo. Continua fazendo e cumprindo o teu chamado, irmão. Oh. E chegou o momento da gente descobrir na nossa vida. Olha cá, olha aqui. Quem é compatível, fica. Quem é incompatível, só que é Deus que vai mandar embora. Você não vai precisar chutar e nem fazer escândalo com ninguém. Agora, existe loucura maior. Responda para mim. Existe loucura maior do que eu entregar minha vida para Jesus e não entregar o meu ciclo de amizade para Jesus? Não existe. Porque nós somos a média das 5 pessoas que andam com a gente. Doideira, né? Somos a média das 5 pessoas que andam com a gente. Aí você está se perguntando, por que eu só atraio pessoa desse tipo de caráter? Por que eu só atraio esse tipo de pessoa com esse comportamento? Por que eu não consigo atrair pessoas do céu? Irmão, seja do céu e as pessoas do céu aparecem. Seja santificado e os santos aparecem. Anda em novidade de vida. E quem é assim vai aparecer para você. Olha lá. O que é interessante aqui, quem está entendendo até agora diz amém. Ele chegou. Quando ele chega, irmão, eu imagino que ele está segurando o seu filho. Pode estar assim, pode estar assim, pode estar nas costas. Ele está segurando, é o que eu imagino. Existia um grupo de pessoas naquela parte de baixo do monte, divididas em 3 classes: os discípulos, a multidão e os mestres da lei. Jesus estava lá em cima e essa galera estava lá embaixo. Perceba que quando ele chega, grave isso aqui. Quando ele chega, o texto não vai me dizer, por mais doído que seja, o texto não vai dizer para mim que ninguém ajudou ele. O texto vai dizer para mim que ninguém se propôs a ajudá-lo. Eu vi, mas eu não quis ajudar, eu me omiti. Eu estou vendo, eu estou assistindo. Eu sou um telespectador do sofrimento do meu irmão, mas eu não interfiro nunca. Eu assisto o sofrimento dos outros como se fosse uma série na Netflix, mas eu não ajudo em nada. Era esse tipo de pessoa que estava aqui. Telespectadores do sofrimento alheio. Pessoas que assistem, mas não interferem em nada. E aí Deus vai nos dizer que se a doença, o problema, a crise do seu irmão não te incomoda, a doença que está em você é pior do que a dele. Eu estou com o meu problema aqui, ninguém quer me ajudar, mas não é por isso que eu vou parar. Ai, eu vou parar por quê? Porque meu pastor esqueceu de citar o nome na oração. Eu vou parar por quê? Porque no grupo da família eu pedi oração e ninguém respondeu. Eu vou parar por quê? Porque eu pedi oração e ninguém sequer lembrou de mim. Irmão, quem busca a solução para o seu próprio problema, não depende que os outros tenham o interesse que ele tem que ter. Se o problema é teu, eu estou aqui para dizer de uma forma bem educada, o problema é teu e quem tem que resolver é você. As pessoas podem te ajudar às vezes, mas não dependa da ajuda delas, porque se ela não vir, você não vai parar por causa disso. Perceba, ele está andando, olha a cena. Ele anda, e as pessoas estão observando, as pessoas estão olhando, ele não para. Ninguém está ajudando ele e ele não para, porque ele não estava ali para pedir ajuda de ninguém. Ele estava ali para pedir ajuda apenas de uma pessoa que poderia resolver, que era Cristo Jesus. Irmão, olha só, eu estou terminando agora. Quando ele se aproxima do pé do monte, ele se encontra com os outros discípulos de Jesus que tinham ficado. Quantos? 9. Judas Tadeu, Bartolomeu, André, Filipe e os demais. Esses 9 ficaram lá embaixo. Responde para mim, qual é o grupo de pessoas na Bíblia que tem o mesmo poder que Jesus tem, porque Jesus deu a eles? E se tiverem fé, farão as mesmas coisas que eu fiz e farão maiores. Isso é transferência de poder. Os discípulos tinham poder, tu não viu? Eles já expulsavam demônios nessa época, para você ter uma ideia. Eles foram enviados em pares em Lucas 10. Eles já tinham autoridade de Deus para fazer o que faziam. Tinham. Só que eu quero que você grave uma coisa na tua cabeça, para você parar de pedir as coisas na ignorância. Olha só, poder é bom, todo mundo quer, e Deus quer nos dar. Só que poder não é nada se não tiver controle. A maior rede de postos de gasolina do mundo, Shell V-Power, tem esse slogan: poder não é nada sem controle. E eu te provo.
A luz elétrica que chega na tua casa, antes de chegar nela, é distribuída. Porque se não fosse distribuída e não tivesse a chave na entrada da sua casa, da rede elétrica da sua casa, toda vez que você ligasse um aparelho, ele iria queimar. Porque não haveria controle da voltagem e ele queimaria. A amperagem, enfim, quem entende mais disso do que eu, sabe explicar melhor. A potência não seria suportada pelo aparelho e ele iria queimar. Você não conseguiria assistir sua série na Netflix, você não conseguiria ligar seu Wi-Fi, você não conseguiria ligar nada, porque ia tudo queimar. É só possível que nós utilizemos e desfrutemos dessa aparelhagem porque há uma distribuição de energia. Eu quero fazer uma comparação com você aqui. O poder que nós estamos falando é a energia elétrica. E aqui dentro desse texto nós temos um poder chamado a unção de Deus. Esse poder é liberado do alto, mas ele é controlado aqui embaixo. Quem que faltava? O Espírito Santo. E nós temos ele. O poder que é enviado tem que ser controlado, porque um poder mal controlado é sinônimo de maldição e de coisas infrutíferas. Mas o poder bem controlado é sinônimo de coisas benéficas, de cura, de bênção, de libertação, de vitória, de transformação, de anúncio do evangelho, de expulsão de demônios, de propagação das boas novas e de avanço do reino de Deus. Poder não é nada sem controle. Tem poder aí? E tem controle? Os discípulos tinham poder, mas os discípulos ainda não tinham. Tu me prova. Agora. Quem que estava lá embaixo? Multidão, discípulos e os mestres da lei. Os discípulos estão se encaminhando para realizar o que eles foram chamados para fazer. Orar pelo menino e o menino ser curado. Aí você deve estar imaginando, acabou o texto. Eles vão orar, o menino vai ser curado e todo mundo volta para casa feliz. É isso que acontece? Não. Quando eles estão se aproximando do menino para orar por ele, os mestres da lei aparecem na tangente. E o mestre da lei dentro da Bíblia, ele é interessante. Ele nunca é chamado, mas sempre aparece. E quando aparece, quer discutir, quer falar e falar. Só isso. O que salva é Nicodemos no máximo, que ele vai buscar Jesus, vai procurar, de resto, irmão, não serve, só fala. Dentro dessa ideia, eu sou chamado para fazer alguma coisa e de repente o diabo coloca alguém para me distrair. Qual que é a distração que o diabo coloca na minha vida? Pessoas que querem usar e treinar e abusar da minha paciência. Gente, não tem uma pessoa que possa ser usada para treinar a nossa paciência, tal como as pessoas que muito falam. E quase nada do que fala é aproveitado. Esses eram os mestres da lei. Muito falavam, mas do que falavam um pouco se aproveitavam. E daí? Qual que era a diferença aqui? A diferença aqui é que os mestres da lei não eram chamados, mas sempre apareciam. Na sua vida, nos seus processos de vida, na sua caminhada, nem todo mundo vai ser convidado. Porque o diabo é assim, ele penetra. Na sua vida, nos seus objetivos, vão aparecer penetras. E quando aparecer, você já sabe de onde veio. Porque na sua vida só entra quem você permite, quem Deus coloca. E se entrar alguém além disso é porque é penetra e você sabe de onde veio e qual o objetivo que tem. Repreende porque não é de Deus. Mas eu tenho que aceitar todo mundo. Aonde que está escrito isso? A sua vida espiritual com Deus não é a casa de mãe Joana. Quem não anda de joelho dobrado, quem não tem boca no pó, quem não tem intimidade com Deus, na sua vida não tem lugar, no seu ministério não tem lugar. Irmão, Jesus escolheu 12 e um ainda traiu ele. Você quer andar com 30 mil? Eu gosto da fama. Eu prefiro um anônimo que sobe do que um famoso que fica. Eu prefiro um desconhecido que sobe do que um famosinho que permanece aqui. Irmão, você pode ser anônimo, poucos amigos, mas os seus amigos são selecionados e são os melhores. Com você só tem gente que anda com propósito. Com você só tem gente que tem objetivo de vida. Ele vai ser curado? Vai. Mas eu nem estou aqui tanto para dizer isso, você vai ver por quê. A gente terminou de ler, se eu não me engano, no versículo 23, eu acho. 25, alguma coisa assim. A gente termina quando Jesus disse: se tu crer, tudo é possível que crer. A gente vai terminar nisso e eu vou te explicar por quê. O pai do menino, ele está diante dessa cena. O discípulo está aqui. Os discípulos. Quem está entendendo diz amém, por favor. Os discípulos estão aqui e os mestres da lei estão aqui. O que começa a rolar? Discussão. Aqui vocês não sabem, não? O quê? Tem alguns pecados, tem algumas coisas, tem alguns problemas que a gente passa, que a gente enfrenta. Tem algumas deficiências, tem algumas doenças que a gente vive, que são resultados de pecado. Os mestres da lei vão falar isso.
Porque eles trabalhavam com a meritocracia. Se você está passando perrengue, você está doente, você está passando qualquer coisa, é porque você pecou. É a lógica farisaica, mosaica dos mestres da lei. Você errou, você fez alguma coisa para estar onde está. E às vezes a gente tem esse pensamento: a porta de emprego nunca chega. Estou pedindo há muito tempo. O que eu estou pedindo para Deus nunca chega, nunca chega. E eu estou pedindo faz tempo. Eu estou no perrengue, atrás de perrengue. Quanto mais solução eu peço, mais problema aparece. Aí você começa a pensar que você está merecendo isso aí. Porque você pecou, porque você fez alguma coisa. Só que a graça já te lavou de tudo isso. Quando Deus te salvou, Ele te salvou do poder do pecado. O pecado tem um poder, mas ele já não faz mais nenhum sentido e nenhum poder na tua vida. Ele já não tem mais efeito sobre a tua vida. E agora, quando os mestres da lei começam a discutir, eles tiram o foco dos discípulos. O diabo quer fazer o quê? Tirar seu foco. Porque se você perder o foco, irmão, você faz as coisas por fazer. Você vai na igreja por vir, você prega por pregar, você canta por cantar, irmão, tudo no modo automático. Aí Deus hoje quer dar um restart em você. Ele quer fazer você recuperar o seu foco nas coisas de Deus. A partir de hoje não vai importar se você faz ou não faz, mas por que você faz, qual é o objetivo pelo qual você faz, o que te leva a fazer, o que te motiva a fazer. Eu estou na igreja por quê? Por ordem de pastor? Eu estou na igreja porque eu amo Jesus. Eu estou na igreja por quê? Por uma ordem ministerial? Eu estou na igreja porque eu amo Jesus. Eu prego por quê? Por necessidade? Eu prego porque eu amo Jesus. Eu faço o que eu faço por quê? Porque alguém me mandou. Eu faço porque eu amo Jesus. E por quê? Porque Ele me amou primeiro. Você ainda ama Jesus, filho? Nossa, ó, que pergunta rara de se ouvir. Estou te fazendo agora. Você ainda ama Jesus? Você ainda ama Ele? Agora a ideia desse menino que está ali oprimido. Gente, discípulo apareceu, o mestre da lei apareceu. Quem que está faltando? Jesus. E a boa notícia é que Ele está descendo. Não sei quem pegou, mas isso aqui é profético para essa noite. Ele está descendo. Ótimo do céu, que dificuldade é essa para alcançar o milagre? Mas vai valer a pena quando chegar. Você teve que ouvir muita coisa que você não esperava, da boca de quem você não esperava. Ouviu muita oposição, encarou muita fofoca, passou por um processo muito árduo. Mas hoje Jesus desceu. Está descendo. E Ele desce com os seus 3 discípulos. Pedro, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. João, fala para mim se os meus olhos estão me enganando. Tiago, descreva para mim a cena que tu está vendo, porque eu não estou acreditando. Estávamos num ambiente de glória lá em cima, e quem ficou aqui embaixo está discutindo. Está na bagunça, está na falácia, está na discussão, está no caos, está na contenda, está no conflito, está em tudo. Porque existe aqui, gente, uma ideia de quem é de cima e quem é de baixo. Porque quem é de cima trabalha com o joelho dobrado, quem é de cima trabalha com vida de oração, quem é de cima não resolve as coisas no braço nem na língua, quem é de cima está concentrado nas coisas do alto. Não busquem as coisas de baixo, mas busquem as coisas do alto. Porque quem é de baixo vive na mediocridade, quem é de baixo faz barraco, quem é de baixo resolve no braço. Mas você não é assim, não. Irmão, a raça, a gente não dá para entender isso, cara. Foi tirada de nós todo o resquício, toda a imundícia, todo o restolho, todo o resto, toda a podridão. Eu tenho que parar de uma vez por todas de querer ser o cordeirinho aqui dentro e o galo de briga lá fora. Eu tenho que parar. Eu não resolvo mais as coisas no braço. Eu não resolvo mais as coisas na língua, na minha intelectualidade, no meu poder de convencimento. Agora quem vive mais aqui não sou eu. Agora quem vive aqui é Cristo. Se derem um tapa no meu lado direito, eu dou o esquerdo. É isso que a Bíblia vai dizer. E aí, dentro dessa ideia, a Bíblia nos constrange demais. Não é pouco não, cara. É demais mesmo. Porque a gente tem que treinar algumas coisas dentro da nossa vida cristã, e a maior delas é a paciência que a gente tem. A vida do cristão está longe de ser fácil, longe, mas o próprio cristão pode dificultar mais ainda ela.
pessoas que sabem qual é o seu pavio. Tem pessoas que conhecem o teu limite. E aí mesmo que te testam. E essa ideia de te testar, ela é tão bíblica que o próprio Paulo, aonde pregava, sabe o que ele ouvia? Tu não é apóstolo, tu não tem autoridade de apóstolo e você matava cristão. Responde-me, isso não é testar a paciência? Pelo amor de Deus. O cara chegou a matar as pessoas e ele estava ouvindo: você não é apóstolo, você não tem autoridade, Deus não te chamou, você não é um dos 12, você é isso, você é aquilo. As pessoas jogam coisas na sua cara de 10 anos atrás para você ter um surto hoje, mas hoje elas se deram mal, porque vai entrar por aqui e sair por aqui. Ouvir, você ouve tudo. Absorver, você escolhe o que você quer absorver, irmão. Não, ó. Tem gente aí, é complicado. Porque agora que o pai do menino está precisando, há um levante. E Jesus resolve descer. Quando ele chega lá embaixo, estou terminando. Quando ele chega lá embaixo, qual que é o cenário? Discípulos e mestres da lei discutindo. Quem é que estava precisando do milagre? O menino. Otto, é óbvio, agora acabou o texto. Jesus vai descer e vai realizar o milagre. O que estava rolando lá embaixo? Discussão. Discussão é sinônimo de quê? De bagunça. Quando Jesus desce, antes de realizar o milagre na vida daquele menino, ele bota ordem na casa. Porque no meio de bagunça não há milagre. Se eu quero um milagre para esse corpo, para esse templo e esse corpo tem que estar em ordem. Hoje talvez Deus não veio te dizer que o milagre seu vai chegar, mas hoje Ele veio te dizer que Ele está preparando o terreno para amanhã Ele chegar. Hoje Ele bota ordem na casa, Ele muda as coisas de lugar, Ele tira a teia de aranha, Ele tira a poeira acumulada, Ele tira a bagunça, Ele tira o caos, Ele vai passar uma limpeza, Ele vai passar um filtro. Hoje Ele modifica tudo na tua vida, para amanhã Ele conceder o que tu tem pedido tanto em lágrimas e choro. Dá para você ficar de pé glorificando o nome de Jesus? Quem entendeu até aqui diz amém. Olha para cá, ó. Chegou o momento do menino ser curado. Se você prestou atenção, se você não prestou, não precisa responder. Se você prestou atenção, eu quero que você responda. A gente chegou a ler a parte que ele é curado? A gente chegou a ler a parte que ele é liberto? A gente chegou a ler a parte que ele passa a falar e ouvir? Mas a gente chegou numa frase essencial, que é a frase ápice do texto: se tu crê. A crença, escute isso aqui para o seu coração, a crença é a materialização do seu milagre. Você está crendo hoje, mesmo sem saber se você vai receber hoje. Você crê hoje, amanhã tu recebe. Você acredita hoje, amanhã Deus te abençoa. Você acredita hoje, amanhã a tua bênção e a tua provisão bate na porta. Talvez o teu milagre não venha hoje, mas a concretização, a materialização dele está vindo hoje. Você pode começar a imaginar a sua vida aí já, depois que essa bênção chegar, já pode imaginar. Ah não, ó, tô com medo de sair iludido. Tô com medo de sair iludido. Sabe por que você está falando isso? Sabe que eu não sou vidente não, tá? Sabe por que você está falando isso? Você já foi iludido. Só que não foi Deus que te iludiu. Deus não é isso aí, ó. Deus é fiel. Deus cumpre com a sua palavra. Se Deus falou que vai, fica tranquilo. Ah, Otto, mas eu passei por tanta ilusão porque eu confiei nas pessoas. Confia no Filho do Homem, Ele não mente. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Você depositou muita confiança em gente errada, pessoa que só queria se aproveitar de você, pessoa que só queria ter um momento contigo, pessoa que queria te usar. Hoje você vai acreditar e confiar num Deus que tudo pode, e Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui antes dele cantar. Eu prego para uma geração, ele vai até concordar com isso, eu prego para uma geração que passou por um problema danado de falta de confiança nos outros, está passando, porque essa geração, ela é muito rápida em depositar confiança nos outros, ela é muito rápida em depositar-se para os outros, é muito rápido, é muito instantâneo, conhece hoje, amanhã já quer se entregar toda a vida, fala tudo que aconteceu, e se abre, e se frustra.
Aí quando chega com Deus, ele fica com medo, porque ele já passou por tanto sofrimento, tanta ilusão, tanta desilusão. Quando chega com Deus, ele quer ficar para trás, ele quer ficar retraído. Aí a Bíblia vem dizendo algo lindo, pastor: quando tudo deixares no altar. A vida que você entregou para os outros não era para ser entregue para os outros, mas hoje Deus está dizendo: entrega para mim, que eu vou fazer um belo cuidado com isso aí, eu vou trabalhar em cima disso aí, eu vou zelar. Para mim você pode contar, comigo você pode confiar, em mim você acredita. Traz o menino. E aí, adivinha, Jesus cura o menino. Era para você estar dando glória a Deus, pelo amor de Deus. Jesus cura o menino. Que isso, Otto? Mas você não vai explicar nada nas entrelinhas, você não vai... Não, gente, eu quero ser simples, porque esse pai já passou com muita dificuldade para eu ficar dificultando mais ainda a vida dele. Ele foi curado. Para todo mundo parece que vai ser só um milagre, para todo mundo parece que vai ser só uma provisão, mas para você é resultado de um dia de busca, para você é resultado de uma busca incessante. E o mais interessante é agora, quando o menino é curado, ele cai igual um morto, tudo no chão, igual um morto. Aí responde para mim, essa galera que ficou enchendo a paciência desse pai, quando viram esse menino cair igual morto, você acha que não falaram nada para ele? Aí, teu filho era surdo e mudo, mas pelo menos você tinha ele. Teu filho era perturbado, mas pelo menos você tinha filho, ele tinha vida. E agora? Tu vai voltar com um cadáver para casa. Aí Jesus, imagino, puxa as vestes do pai e fala assim: antes eles iam ver um milagre de escala mediana, agora eles vão ver um milagre de escala muito maior. Antes eu ia mostrar para eles que eu tenho poder sobre a surdez e a mudez, mas agora eu vou mostrar para eles que até a morte se curva diante de mim. Aonde tem morte ainda há esperança, aonde tem cadáver ainda há esperança, aonde aconteceu enterro, Deus ainda diz que há esperança. Quantos aqui são salvos pelo sangue de Jesus? Levante sua mão. Mantenha sua mão levantada. Pode abaixar. Otto, me perdi. Eu estou exatamente nessa situação desse menino. Hoje eu estou surdo, hoje eu estou mudo, hoje eu não estou valendo nada. Irmão, eu também não estou valendo nada, mas Deus colocou e embutiu um valor em mim que só Ele podia colocar. Eu não sou mais ou menos pecador do que você, eu só sou conscientizado, e você ainda não é, mas hoje Ele quer te conscientizar. A palavra é clara e eficaz, é o Espírito que convence o homem do pecado e do juízo. O que faremos, Pedro, diante da sua pregação? Se arrependam e em nome do Espírito, em nome de Jesus, sejam batizados pelo Espírito Santo para perdão dos seus pecados. O que eu tenho que fazer? Se confessar. Otto, o que eu preciso fazer? Vem aqui à frente, ó. Nossa, ó, se é direto, tem tanta coisa na vida aí que é difícil. Você quer dificultar isso também, irmão? Eu não estou te oferecendo um carro do ano, uma chave de casa, não que você não vai receber isso. Estou te oferecendo a oportunidade de sair dessa vaga de indigente que você está e ocupar uma vaga de filho de Deus. Pra você sair do lago de enxofre e fogo e ocupar um lugar nas mansões celestiais. Se isso parece pouco para você, irmão, infelizmente eu não posso fazer mais nada, mas o que eu te ofereço aqui é vida eterna. O que eu te ofereço aqui é o sangue de Jesus. O que eu te ofereço é uma oportunidade de viver uma nova vida. E quem ouve minha pregação sabe, eu não gosto de tomar tempo, porque eu não quero ficar aqui massacrando e trabalhando, porque é o Espírito que vai convencer. Eu só estou aqui para pregar a palavra. Mas se você foi convencido e tocado em algum momento dessa mensagem, eu quero que você venha aqui à frente e tome simplesmente a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Otto, mas eu tô com medo, porque e se eu for o único? Irmão, a responsabilidade é tua. Você não viu o que eu falei? Quem arca com as consequências das suas atitudes é você mesmo. Por isso venha, Deus está te convocando. Ele te ama e quer te resgatar. Ele te ama e quer te salvar. Ele te ama e quer te dar uma nova vida. Ele te ama e quer perdoar os seus pecados. E essa igreja quer te acolher. Quem quer acolher? Quem quer acolher aqui? Quem quer acolher aqui? Vou perguntar pela última vez. E aí o Eli entra louvando. Até o final do culto você vai poder fazer isso, tá? Não é uma coisa litúrgica, você pode vir a hora que você quiser. Mas esse é o momento e essa é a hora. Se você quer tomar a melhor decisão da sua vida
e ser o maior beneficiado por tomá-la. Ah, Otto, mas minha família não é crente, vão se converter através da sua conversão. Ah, o meu bairro tem gente que não presta, através da sua conversão aquele bairro vai prestar. A minha rua só tem gente indigente, a partir da sua conversão Deus vai passar limpa naquele lugar e vai mudar a vida de todo mundo. Você vai ser testemunha onde você passar e por onde pisar, Deus vai contigo. Mas se não tiver, eu quero que todos aqui sejam conscientizados de que se a trombeta soar hoje, a gente sobe para encontrar com aquele que nos amou e nos salvou. Aplauda o nome de Jesus o mais forte que você pode. Feche seus olhos, declare. Mesmo sendo assim, estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Levante as suas mãos e declare: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o teu amor, cante. Sem o seu amor, Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Por causa de uma alma, há uma festa no céu nessa noite. O propósito desse congresso não é só reunir pessoas, é alcançar vidas. Nunca foi sobre pessoas, foi sobre o resgate de muitos. Porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Tem mais alguém? Deixa eu te dizer,
Talvez já te disseram que você não teria outra chance. Talvez já te disseram que você nunca seria restaurado ou restaurada. Talvez te disseram que você nunca seria aceito de novo por Deus. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Ainda há vagas para o ônibus que está saindo para os céus. E essa vaga pode ser sua. Não deixe passar de hoje. Tem mais alguém? Se tiver, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vou chamar pela última vez. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Você não está entregando a sua vida para mim. E eu não estou te convidando para ser parte de uma religião. Estou te convidando para ter uma vida nova que só Ele pode te dar. Eu? Pecador igual tu, cara. Falha igual tu. Talvez você esteja se perguntando: e o que te diferencia, pastor? Não é o meu título, não são as minhas formações. O que me diferencia é que um dia eu decidi entregar a minha vida totalmente ao único que podia salvar a minha vida. Essa é a diferença. Estende as suas mãos para cá. Pai, nós temos duas pessoas aqui na frente, Pai. E a palavra de Deus nos diz, Pai querido, que o Senhor se alegra nos céus, Pai, quando alguém decide entregar a sua vida ao Senhor. E nessa noite, Pai querido, essas duas pessoas estão se entregando a Ti, Pai. Pai, é Tu quem fazes a obra. Por isso eu te peço, Pai, perdoa os seus pecados e dê a eles a consciência, Pai querido, e a certeza de que seus pecados estão sendo lançados no mar do esquecimento, Pai. Pai querido e Pai santo, eu oro agora, Pai querido, pela vida de cada um deles, pedindo, Pai, toma de conta da sua vida por completo, Pai. Que eles possam, Pai querido, experimentar o novo de Deus, e que eles sejam dominados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, e que a nova vida, Pai, que o nascimento, Pai querido, o novo nascimento, que é na realidade, Pai querido, ter a vida de Deus neles, Senhor, que isso possa acontecer, Pai querido, e que eles nunca mais possam ter vontade, Pai, de voltar do lugar onde eles estão decidindo sair hoje, porque eles entenderam que o seu amor é grande, que o seu amor é maravilhoso e eterno para com eles, em nome de Jesus, amém. Bem-vindo à sua casa e à sua família. Deus abençoe vocês poderosamente, amém. Acompanhe eles até lá fora para pegar o contato deles, por favor. Toma o seu assento, por gentileza. Ele já vai cantar mais uma música. Gostaria de chamar aqui o pastor Douglas para fazer o momento do ofertório, nesse momento, e eu quero lhe convidar a ofertar ao Senhor. O pastor Douglas vai estar fazendo. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero te fazer um convite muito especial nesta hora. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus não ama aquele que dá muito, que Deus não ama aquele que dá todo o seu dinheiro, todo o seu sustento, mas Deus ama aquele que faz com alegria. E é por isso que eu gosto de dizer que o momento do ofertório é extremamente importante para nós, porque você não vai entregar dinheiro, você vai plantar uma semente. E a Bíblia me faz acreditar que não existe nada mais
compensador do que o reino de Deus. E o meu Deus, Ele sempre nos faz colher exatamente aquilo que nós plantamos. E antes de você ofertar, eu quero te convidar a pegar a sua oferta, a sua semente, e segurar na sua mão. E eu quero orar por você. Eu acredito que os celeiros dos filhos de Deus permanecem cheios mesmo em meio à crise. Eu acredito que as contas de luz, como o irmão Wellington já falou aqui, não são cortadas mesmo estando vencidas, quando Deus está na frente de todas as coisas da nossa vida. Eu acredito que Deus não permite faltar nada dentro da nossa casa, quando nós somos fiéis a Ele. E eu quero